Oi pessoal, bem-vindo à aula 2 da parte de programação por restrições, seção 10, então aula 2. Então nós tínhamos 3 exemplos que nós vamos discutir e vamos começar pelo exemplo número 2 e vamos ver aqui conforme for o tempo, vamos andar para o 3 ou vamos deixar em separado, mas o número de transparências é igual. Então, esse problema número 2, basicamente, é um posto de atendimento e ele tem salas. E aí são 4 salas, ou consultórios, como queiram, e 7 especialidades médicas. Então, a ideia é distribuir esses médicos nessas 4 salas, de tal forma que algumas restrições, os requisitos sejam satisfeitos. A vida é feita de requisitos, então sempre temos restrições a serem satisfeitas, e é sobre isso que é esse problema. A abordagem novamente aqui, não foi no caso anterior, mas ela, digamos assim, o problema foi criado por mim, então é bastante ingênuo e é direto. Então nós vamos utilizar uma matriz bidimensional, então vamos introduzir aqui o conceito de um uso de uma matriz bidimensional para aplicarmos restrições sobre elas. Então, nessa matriz vão ter, as linhas vão ser os consultórios de 1 a 4 e as colunas vão representar os dias da semana, de 1 a 5, que representa de segunda a sexta-feira. Então, e a ideia é que cada célula dessa matriz vai ser preenchida com os valores de 1 a 7 que correspondem à especialidade de cada um dos médicos disponíveis. Então, nesse momento, a matriz quadro de horários, vai ser uma 4x5. Então, nós também vamos utilizar uma restrição conhecida como member e all different. Então, o member já foi apresentado lá na seção de listas, que a ideia é perguntar: X, tu pertences a um determinado conjunto ou não? E o all different já está dizendo: todos os valores de um conjunto de variáveis terão que ser diferentes. Muito bem. Então, essas restrições são chamadas globais, e aí a ideia é que elas se aplicam a todas as variáveis do modelo ou uma parte dessas variáveis do modelo. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, a nossa variável em questão vai ser uma matriz. Então, se eu tenho uma matriz, vai ser fácil mais tarde vocês utilizarem, por exemplo, uma matriz para fazerem problemas de grafos, problemas de árvore, coisas do tipo. Então, aqui nós temos os 5 valores, que seriam de segunda a sexta-feira, e as salas ou consultórios. Botei sala porque para caber aqui no espaço. E 7 valores aqui em cada um desses quadrados, um deles será escolhido. Então, qual seria a questão que um programa ingênuo vai ter que evitar? Por exemplo, na segunda-feira, que um determinado médico ele se encontre em mais de uma sala. Ele não vai poder se encontrar em mais de uma sala. Então, mas só que temos que falar isto, declarar esta restrição. E também nós podemos colocar assim que um determinado médico possa atender só alguns dias da semana, ou que um determinado médico não possa atender alguns dias da semana, ou que um determinado médico não atenda quando um outro atenda, e aí fica a critério de vocês. Eu criei algumas aqui rapidamente, então vamos lá. O nosso solve vai continuar, então vão ter critérios ali e as variáveis, que foi só 2 variáveis no exemplo passado. Nesse exemplo, nós teremos uma matriz. Então, essa matriz aqui já vai ser 4x5, vamos ter 20 variáveis aqui já nesse momento. Muito bem. Claro que aqui vão ter muitos critérios e variações, então vai ter que consultar mesmo o guia do usuário para ver o que mais se adequa. Novamente, como eu falei
na aula passada, um curso de programação por restrições demora alguns meses, né? Então não é em alguns minutos que eu vou conseguir passar tudo. Nós temos ainda alguns predicados extras da programação por restrições e exemplos desse caso aqui vocês podem ver na página do Rakan. Tem exemplos bem sofisticados que são os problemas de escalonamento ou alocação. O problema aqui se chama horário_médico_CP, tá? Então vocês podem acompanhar ele lá no meu GitHub. Então o modelo ele vai estar assim delineado, ó. Modelo. Dias da semana são 5. Então já coloca que a variável D, letra maiúscula, 5, segunda até sexta-feira. Quantos consultórios? 4, certo? E uma lista de especialidades médicas, oftalmo, otorrino, pediatra e até o clínico geral, que é o 7. Botamos esses números aqui, por quê? Porque a ideia, depois lá nas restrições, de repente o programa vai ficar mais rápido se eu estiver trabalhando com números do que com átomos até então. Mas eu posso trabalhar com átomos sim, mas com números ele fica mais rápido. Muito bem. O primeiro passo é criar o nosso quadro e vai ser uma variável de restrição. Então, quando é uma variável de restrição, ela vai ter que receber o domínio, como foi visto em N1, N2 no exemplo passado. Então, aqui nós temos assim, ó, uma função chamada newArray, está devolvendo a uma variável quadro 2 dimensões, de tamanho quanto? Consultório 4 por 5. Então, linha por coluna. Bem natural. Perfeito? Bem natural. Aqui, os valores que ele vai receber, cada uma dessas células, é um valor de 1 a 7. Então, para eu não dizer que é de 1 a 7 diretamente, que amanhã poderá ter mais médico, eu digo assim, de 1 a variável L domínio, com a composição do seu comprimento, ou seja, aqui eu vou achar o valor 7. LDOM.length, né, colado, é um operador e ele retorna aqui o valor 7. Próximo passo, vamos utilizar largamente o FOREACH, né? Então a ideia é assim, ó, o médico 2 nunca trabalha no consultório 1. Então como é que nós vamos escrever isso? Para todos os dias da semana, então FOREACH J de 1 até todos os dias da semana, nós vamos dizer assim, que o consultório 1, em todos os dias da semana, o médico 2 não vai estar presente. Pronto. Então, esse FOREACH é um for que ele está sendo aplicado sobre todas as colunas. Então, algumas dessas restrições foram a título de exemplo. Então, aqui eu estou aplicando várias restrições sobre todas as colunas. Posso dizer também sobre as linhas. Então, posso dizer, o médico 5 nunca trabalha no consultório 4. Então, ó, no consultório 4, na sala 4, então em todas as colunas, o médico 5 não vai estar trabalhando. Perfeito? E aí, posso ter outras restrições. Por exemplo, o clínico geral deve vir no maior número de dias. Então essa restrição aqui é uma restrição bastante, a gente diz assim, difícil. E a gente diz assim, ó, o 7 vai ter que ser membro de todas as desta variável quadro aqui em todos os dias. Por que eu só vou pegar por dia? Ora, porque o médico 7 só pode estar presente uma única vez. Então, para um determinado consultório, para todos os consultórios, naqueles dias o 7 tem que aparecer no mínimo uma vez. Então, essa restrição eu criei propositalmente para fazer uso do member aqui. Então, cada vez que você tem essas restrições globais, elas são muito legais.
difíceis de usar, mas são bem importantes. Então, o médico, que é o clínico geral, 7, vai ter que vir o maior número de dias possíveis. Então, é isso aqui que eu fiz com esse for each em todos os consultórios, para todos os consultórios, em todos os dias ele tem que aparecer uma vez. Vírgula e, ó, tem um e aqui. De novo, eu posso dizer assim: ninguém trabalha no mesmo consultório em dias seguidos. Olha, ninguém trabalha no mesmo consultório em dias seguidos. Ou seja, para você não repetir a sua sala, né? Então, o que, digamos, como um exemplo pode ser interessante, para o médico pode não ser interessante. Uma sala de um ginecologista não é a mesma sala de um oftalmologista, né? Então, assim segue. Então, nesse caso, olha, temos agora os dias como sendo a variável e os consultórios variando de 1 a tanto. Então, eles terão que ser diferentes. Novamente, ninguém trabalha no mesmo dia em mais de um consultório. Então, nós temos que falar isso também. Então, de novo, estamos usando o all different. Então, esses dois predicados são chamados globais e eles estão fazendo uma aplicação sobre um conjunto de variáveis. Então aqui tem que ter uma lista, ó. Então aqui está devolvendo uma lista. Então quando nós fizemos aqui, ó, para J todos os dias, eu estou pegando uma lista de todos os dias. E aqui é um consultório, então eu pego todos os dias do consultório 1, todos os dias do consultório 2, todos os dias e aplico all different. A busca basicamente é sobre a variável quadro. Quem é a variável quadro? Ora, a variável quadro é a variável de toda que é o que nós queremos obter, que é a nossa matriz lá de saída. Depois tem um print matrix e tem um print matrix name, que depois são pequenas funções que eu fiz para imprimir com uma saída mais bonitinha. Ao lerem esse código aqui, vocês vão entender. O que apareceu aqui de diferente para nós aqui é, de novo, né, o uso da variável length. Ó. Ao passar aqui o parâmetro de uma matriz, ó, eu posso aplicar o operador ponto, a função em questão, e ele vai devolver aqui qual o comprimento, quantidade de linhas. Quando eu pego o primeiro parâmetro, eu estou pegando quem? A quantidade de colunas. E assim sucessivamente, se a matriz for tridimensional, quadridimensional, etc. Perfeito? Então, esse foi o print matrix. Perdão, eu já estou pegando aqui do próximo problema. Na verdade, ele está aqui embaixo. Ó, tá aqui. É o mesmo problema, só que eu fiz a mesma função, só que eu fiz uma pequena modificação aqui nela. Muito bem. Então, nesse caso, estou mandando imprimir o quadro e por nome e nos domínios aqui. Aqui nós temos o print matrix, que vai utilizar aqui dois for, como nós tivéssemos imprimido uma matriz em linguagem tipo C. E aqui está chamando a função print n lista, e aí eu estou passando a lista aqui, ó, essa lista aqui em questão, que está vindo, que é a lista lá dos médicos, para imprimir a profissão dos médicos. Aí aqui é basicamente imprimir o enésimo valor. Provavelmente esse predicado de imprimir, pegar o enésimo valor tem pronto, mas eu resolvi fazer ele no formato de lista. Então aqui, ó, é uma função que tem dentro do printf. Então vejam a ideia do paradigma funcional do Picat, né? Uma função dentro de uma função. E aqui, claro que se eu tivesse feito esse predicado aqui em formato não em função de listas, e sim em função de um predicado, não daria certo, daria um erro ali. Carrego via o interpretador, chamo, e uma escolha aqui que ele vai apresentar seriam esses valores aqui, já imprimindo a matriz. Ó, 7 é o clínico geral, ó, o clínico geral aqui. Vejam, ó, 7777. Então isso aqui
são simetrias que o problema acontece. Ó, apareceu um 7 aqui nessa diagonal, ó, assim, ó, repetido. O 3, ó, foi lá por último, ó, quase que repete numa diagonal. Então, esses detalhes dessas respostas, né, são restrições que você tem que ir incluindo no teu programa até ajustar o que você queria. E finalmente o quadro que você vai entregar, né, para a pessoa, digamos, aqui o clínico geral vai estar na sala 1, o gineco vai estar na sala 2, na segunda-feira, oftalmo, pediatra. Depois o oftalmo na terça vai trabalhar também, ele vai folgar na quinta, mas na sexta ele vem. E o clínico geral também trabalha vários dias em questão. Ok? Muito bem. Aqui também temos, via Linux, você pode fazer tirar aqui o parâmetro time, certo? E ele dá aqui tempo total, o de sistema, e o programa do usuário mesmo foi 7 milésimos de segundo. Ok? E a saída era essa daqui. Ok. O próximo problema é o problema do caixeiro viajante. Vamos deixar para terceira aula em programação por restrições. Obrigado, vejo vocês na terceira aula sobre o problema do caixeiro viajante.